Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Sábado! E seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, seja bem-vindo você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo você que já faz parte do nosso canal, seja bem-vindo você que está aí com a gente, caminhando, né? Hoje a gente pode fazer uma proposta diferente. Vamos aproveitar que é sábado, né? Tá todo mundo um pouquinho mais folgado, aqueles que não trabalham por escala. Deixa aí nos comentários o que mais te chamou a atenção nessa semana. Vamos deixar aí nos comentários de hoje, nos comentários aqui do nosso canal, o que mais te chamou a atenção nessa semana. A gente fazer esse exercício também de memória, de tentar lembrar alguma coisa. O que mais nos textos, nas meditações, o que mais te chamou a atenção nessa semana? Comenta aí pra gente se você teve alguma coisa que te marcou, que te chamou a atenção, alguma coisa interessante que te deu um insight positivo para sua vida. Deixa aqui nos comentários desse sábado também no nosso canal. Bem, hoje, sábado, dia 7, nós, junto com a igreja, vamos, então, celebrando já esse finalzinho do tempo pascal, que termina amanhã com a celebração de Pentecostes. Então, esse tempo maravilhoso de 50 dias, que vai da Páscoa, da Vigília Pascal, até a celebração de Pentecostes. Então, hoje, o Salmo responsorial vai dizer que os retos, os que vivem retamente, verão a Deus. É interessante, porque isso é importante para nós. Aqueles que vivem retamente, que fazem o que tem que fazer, que vivem uma vida coerente, que não se deixam levar pelas pressões mundanas, que não se deixam levar pelas ideologias, que não se deixam levar pelas simpatias, pelas coisas pagãs, pelo sincretismo. Porque hoje, no mundo moderno, a gente tem vivido e a todo tempo é bombardeado de sincretismos, de simpatias, de coisas que parecem ser mais fáceis, de coisas mais ágeis e rápidas, porque, de fato, a obra de Deus, ela leva tempo, a gente tem que esperar em Deus. Uma das coisas que Deus faz é nos colocar na espera, é nos colocar na prova do tempo, né? E o mundo, ele vai nos oferecendo coisas imediatas. Faz isso que você vai ganhar mais rápido, faz isso que você vai ter um retorno rápido, né? Essas coisas hoje de apostas e de coisas de dinheiro, que você bota dinheiro e transforma não sei o quê. Essas coisas imediatas que o mundo vai nos fazendo acreditar e confiar, às vezes, muitas delas são contrárias à vontade de Deus. São contrárias ao projeto de Deus e são, como dizemos, pecado. Então nós devemos viver justamente, devemos viver de forma reta, não devemos viver de atalhos, de puxadinho, daquilo que é mais fácil, daquilo que vai me dar melhor retorno. Nós devemos viver do que deve ser feito, fazer o que devemos ser feito, fazer o que deve ser feito, viver da retidão, amar, buscar a santidade, lutar contra o pecado, mortificar-se, sacrificar-se, orar, jejuar. Isso é o que nós devemos fazer. Agora ficar buscando facilidades, retornos imediatos, cuidado, porque talvez isso pode te roubar do céu. Cuidado, porque talvez isso pode estar te tirando do caminho de Deus. Porque às vezes são pequenas coisas que podem estar nos tirando do céu. Às vezes são pequenos detalhes. Lembra, foi só uma mordidinha no fruto. Só uma mordidinha do fruto. Uma mordidinha no fruto fez Adão e Eva perderem o paraíso. Então cuidado. Cuidado com o que você está se alimentando, cuidado com o que você está mordendo, cuidado com o que está te atraindo, cuidado com o que está atraindo os seus olhos, para que você não se perca. Muito cuidado, tenha atenção, porque as coisas de Deus, elas demoram, mas têm sabor de eternidade. Demoram, mas dão uma alegria que não passa. Demoram, mas trazem paz ao nosso coração. Às vezes a gente se enfia em coisas que tiram a nossa paz, a gente perde a noite de sono, a gente perde o descanso, a gente não consegue pensar em outras coisas e fazer mais nada. Cuidado, porque às vezes nós estamos nos enfiando em coisas que não, estamos nos firmando em terrenos que são movediços, ou seja, que não são firmes, ou seja, não são para nós. Então toma cuidado. E aí nós vamos ver que os justos, os retos verão a Deus, porque quem vive retamente vai ganhar a recompensa do céu. E no céu nós vamos ver a Deus, porque vamos estar com Ele. Então é isso que nós devemos buscar e almejar. Por isso que São Paulo vai estar dizendo na primeira leitura, São Paulo vai dizer na primeira leitura que ele não fez nada, mas para também não molestar o povo, ele preferiu pedir para ir para Roma para ser julgado.
Então, nós vamos ver que Paulo vai dizer, eu não fiz nada além de anunciar o Evangelho. Mas se pelo Evangelho eu estou sendo condenado, eu vou continuar até o fim. Eu vou assumir essa condenação, eu vou abraçar essa luta, eu vou abraçar esse sofrimento e vou levar até o fim, porque o Senhor me disse que era para eu ir a Roma e que estaria comigo. Então ele assumiu. Se esse sofrimento está me levando para mais perto de Deus, eu vou viver esse sofrimento. A condenação é injusta? É. Mas se está me levando para Deus, se é o caminho que Deus escolheu para mim, eu vou seguir. Eu não vou me desviar, eu não vou mudar. Eu vou para Ele, eu vou abraçar, vou correr para isso que Deus quer para mim. E é isso que nós devemos fazer, correr em direção daquilo que é de Deus. Porque só isso vai nos trazer a verdadeira e eterna felicidade. E aí Paulo também vai dar um testemunho que ele sofre as consequências de não ter feito nada. E aí ele vai falar, eu entreguei a minha vida pelo Evangelho. Ou seja, eu sou um consagrado a Deus pelo Evangelho. E às vezes a gente não consegue entender também a vida dos consagrados, né? Porque um consagrado, por exemplo, uma religiosa, um sacerdote, o que eles ganham? Não ganham dinheiro, não tem casa própria, não tem nada que é seu, mas eles têm a Deus, têm a promessa do céu. Então, a alegria de um consagrado, e não se esqueça, você como batizado é um consagrado a Deus, a alegria de todo consagrado é pensar no céu. A alegria de todo consagrado é desejar estar no céu. Então toma cuidado, porque tem coisas que na vida vão nos tirando do céu. Essas pequenas impaciências, a falta de conversão, a falta de vergonha na cara, a falta de juízo, a falta de prudência, a falta de discernimento, a falta de sabedoria. Olha aí, estou falando de dons do Espírito Santo, a falta de temor a Deus, quando não damos prioridade a Deus e Ele é qualquer coisa na nossa vida. Então, ou seja, nós precisamos viver uma vida no Espírito. O Espírito nos foi dado desde o batismo. Nós, consagrados a Deus, devemos viver uma vida pelo Espírito, com o auxílio do Espírito Santo. Esse dom tão precioso que Deus nos deu. Então não viva de si mesmo, daquilo que você pensa, daquilo que você quer. Nós busquemos ao Senhor. A nossa vida pertence a Ele, deve continuar pertencendo. Somos consagrados a Deus e como consagrados devemos viver o amor, a verdade, uma vida no Espírito, não uma vida mundana, não uma vida daquilo que me dá prazer e que me agrada, mas uma vida que me garante o céu. Essa deve ser a verdade. Eu não vivo uma vida somente de alegrias que passam, mas eu vivo uma vida que me leva para o céu. Isso é retidão, isso é justiça, isso é fazer o que deve ser feito. E por fim nós vamos ver que quem faz o que deve ser feito tem uma abertura de Deus para a providência que é imensa, porque Paulo está preso, mas ele mesmo preso, ele recebia seus discípulos, ensinava, pregava todos os dias. Ele que quando estava na sinagoga era perseguido. Ele que quando estava na sinagoga foi apedrejado, foi levado para fora da cidade, aquela coisa toda. Agora ele está tranquilão, numa casa financiada pelo governo, pregando e proclamando a palavra. Tudo porque ele fez o que tinha que fazer. Então a providência de Deus nunca falha. Então faça o que tem que fazer, ame quem tem que amar, perdoe quem tem que perdoar e deixe a providência de Deus agir na sua vida, porque ela vai agir, vai acontecer. E o Evangelho, a gente vai ver uma curiosidade, né? Porque o Evangelho de hoje é uma partezinha do final de ontem e a continuação. E aí ontem dizia que Nosso Senhor falava para Pedro que chegaria um tempo em que ele vestiria roupas que não queria, alguém ia vesti-lo, levá-lo, conduzi-lo, porque significava a morte que ele ia morrer. Então Nosso Senhor deu a Pedro o conhecimento de que ele seria martirizado, que seguiria e daria um testemunho de sangue como Jesus, né? Seria levado para testemunhar, seria um mártir, uma testemunha de Jesus. E aí Pedro vê João, que também está por ali, e aí olha e fica curioso, e dele? O que vai acontecer com ele? Ele vai ser mártir também? E aí Nosso Senhor vai dizer, ele eu quero que permaneça até eu voltar. Então, ou seja, João não vai ter um martírio de sangue, assim como nós sabemos, mas vai ter o martírio branco, do exílio, o martírio de ficar sozinho, o martírio de ter sido rechaçado, de não escutarem ele. Mas ainda assim ele não deixou de escrever e de manifestar. Então a gente vai vendo que a partir da curiosidade de Pedro, cada um tem um projeto que Deus pensa, cada um tem uma obra de Deus. Eu tenho o meu martírio, o meu sacrifício, a minha mortificação, a minha oblação por amor a Deus. O outro vai ter outro, o outro vai ter outro, porque para cada um Deus nos conhece e tem um projeto de vida para cada um de nós. Então isso também é por quê? É para a gente não ficar se comparando com os outros. Nossa, mas fulano está vivendo tal coisa e... Legal, reze para que fulano viva bem o que ele tem que viver, mas viva a sua vida. Deus tem um projeto pessoal de salvação para cada um.
um caminho que deve ser trilhado individualmente e pessoalmente. Então não queira caminhar o caminho do outro e nem queira que o outro faça o mesmo caminho que você. Cada um precisa fazer o seu caminho e o seu itinerário, porque para cada um Deus escolheu uma via para chegar ao céu. O sofrimento é a base dessa via, mas cada um tem uma via, cada um tem um sofrimento próprio, pessoal e particular, que não é nem mais pesado nem mais leve do que o do outro, mas é o seu sofrimento, é a sua vida, é o seu caminho. Então olhemos para nós, para a nossa vida, para o nosso caminho, para o nosso itinerário. Amemos aquilo que Deus nos deu e façamos esse caminho com alegria, porque o Senhor é conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.